Olá, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Hoje eu vou deixar mais uma dica de custos não renováveis da planilha de formação de preços lá da Instrução Normativa 5 de 2017. Vamos falar hoje sobre o módulo 5. O módulo 5 é o módulo de insumos e equipamentos. No módulo 5, normalmente, via de regra, nós temos lá o custo provisionado para uniforme, crachás, EPIs, equipamentos e insumos que podem ser utilizados pela contratada na execução do contrato. No item insumos estão lá previstos itens que a contratada poderá utilizar para execução do contrato. Exemplo é um contrato de limpeza onde a contratada vai utilizar água sanitária, sabão em pó, vassouras. Estes itens estão previstos como insumos lá na planilha de custos. Nós temos os uniformes e temos os EPIs. Uniformes normalmente, via de regra, são feitos aí, se a contratação é por 12 meses, são diluídos o custo do uniforme por 12 meses. Tudo bem, mas quais os itens deste módulo, do módulo 5, que podem ser considerados como itens não renováveis a depender do caso concreto? Nós temos o item EPIs. No item EPI, normalmente eles não são itens que são considerados aí como bens, como bens que podem ser depreciados. Mas vamos considerar que nos itens EPIs esteja provisionado lá o custo de um cinto de segurança. Ao final de 12 meses, se ele foi diluído aí numa contratação de 12 meses, ao final de 12 meses a administração deve avaliar se esse item, se ele tem validade, se esse item está em uso ainda, e se ele está em uso, em perfeitas condições de ser utilizado, o custo desse item não deve ser levado para o próximo período, para os próximos 12 meses da contratação. Mas o item mais importante deste módulo 5, que deve ser observado nas prorrogações, que eles podem não se tornar custos renováveis, é o item equipamentos. O item equipamentos, o correto é a administração prever na sua planilha de custo, permitir que a contratada preveja na sua planilha de custo o valor do item equipamento conforme a depreciação da tabela da Receita Federal. A grande maioria dos itens lá na tabela de depreciação da Receita Federal tem a depreciação em 60 meses ou mais, o que já satisfaz a administração porque o contrato ele pode durar até 60 meses, Normalmente são 12 meses prorrogáveis até 60 meses. Mas existem alguns itens na tabela da Receita Federal que podem ter a depreciação com menos de 60 meses. Um exemplo de um item com menos de 60 meses são equipamentos para construção civil. A depreciação deles pela tabela da Receita Federal é 48 meses. Se o contrato se estender até 48 meses, ao final de 48 meses, a administração já pagou integralmente este equipamento para a contratada e ainda existe o residual, o valor residual que deveria ter sido previsto lá no início da contratação, reduzido do valor total deste equipamento. Pois bem, mas vamos considerar que o contrato durou 40, já está com 48 meses, e existe um item que tem a sua depreciação prevista lá na tabela da Receita Federal em 48 meses. Não pode a contratada apresentar o valor total agora diluído em 12 parcelas, já que restam só 12 meses para a contratação. A contratada deverá apresentar um valor diluído novamente em 48 parcelas e a administração pagar apenas essas 12 parcelas. Outro detalhe que deve ser observado é a administração verificar se esse item, mesmo que depreciado, ainda esteja em uso. E é possível, então, negociar com a contratada para que a contratada continue utilizando esse item. Obviamente deve ser analisado se o item não põe em risco a segurança do trabalhador e se pode ainda continuar sendo utilizado. Se possível, a administração pode negociar com a contratada e retirar o custo para os últimos 12 meses dessa contratação, considerando que ele já foi pago em 48 parcelas se ele foi devidamente provisionado conforme a tabela da Receita Federal. Essa então é mais uma dica dos custos não renováveis da nossa planilha de custo e formação de preços. Fiquem todos com Deus e até a próxima!